Bom dia, para quem aqui já está colocando bom dia aqui no chat. Bem, vamos começar. Muito bom dia, quero agradecer a presença de todos no nosso webinar. Já estamos aqui com o Jefferson Zanin e o Fabrício Silveira, que é gerente da área de Analytics da Imarte. Fabrício, bom dia também, por favor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Jefferson, bom dia. Formalmente agora. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. As pessoas que quiserem interagir conosco, eu peço que usem a opção de chat da ferramenta, que eu vou acompanhar aqui durante a apresentação. E também dúvidas que vocês tenham, por favor, coloquem aqui no chat, que eu vou mediar as perguntas para o Jefferson e para o Fabrício aí. Bem, vamos começar nosso evento aqui. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para mim. Nosso webinar sobre inteligência investigativa em Big Data, com as soluções da Siren. Vou falar um pouquinho do Jefferson. O Jefferson Zanin é Head of Client Services na Siren, responsável pela colaboração com os clientes desde o primeiro contato com a tecnologia até a operacionalização de soluções investigativas de larga escala, com mais de 15 anos de experiência em gestão de tecnologia. O Jefferson atuou previamente em organizações como IBM, CGI e Sonda, provendo soluções nas áreas de análise de dados e gestão de ativos para diversas empresas. Sobre um pouquinho da Siren, para quem não conhece, a Siren provê a solução líder em inteligência investigativa para uma das maiores agências de inteligência do mundo. Siren se consolidou como empresa em 2016 e desde então os seus produtos são utilizados nas áreas de segurança pública, inteligência, análise financeira e segurança digital. Recentemente, a Siren foi também escolhida pela Gartner como Cool Vendor de 2020. Antes de iniciar aqui, eu queria só dar alguns recados. Primeiro, para que, além desse segmento da parte de analytics e a parte de investigação, que é uma área muito forte da Imarte, eu peço para todos conhecerem as demais áreas da Imarte, nosso site. Estão convidados também de conhecer nossa parte de Salesforce, alocação de profissionais, nosso grande histórico aí também em especialização em sustentação Oracle e SAP, e nossa área também de automação de processos, RPA. Por favor, todos estão convidados aí a conhecer, entrar no nosso site e saber um pouco mais do nosso serviço. Algumas informações antes de começarmos. Todo o webinar está sendo gravado e depois, para quem participou, nós vamos enviar um link para que vocês possam assistir posteriormente. Também eu deixo aberto aqui para quem tiver algum tipo de sugestão. Geralmente as pessoas na área da atuação têm algum tipo de necessidade específica ou gostaria de ver um caso aqui sendo aplicado em soluções Siren ou IBM, tá? Então, por favor, fiquem à vontade de mandar algum tipo de sugestão para os nossos próximos webinars. E, por favor, usem o chat aí para registro de dúvidas. E aproveitando também, todos já estão aqui conosco, falar um pouco do nosso próximo evento, no dia 15/7, às 10 horas, onde o nosso consultor Fábio Oliveira vai falar um pouco sobre IBM2 e especificamente sobre identificar pontos de comprometimento de cartões de crédito com o IBM i2. Então, já estão convidados aí, marquem na agenda esse próximo compromisso. E já vou parar aqui. Jefferson, fique à vontade, por favor. Novamente agradeço a presença de todos. Maravilha. Vamos lá, então. Vou compartilhar a minha tela aqui. Perfeito. Você está vendo a tela aí, Roger? Deixa eu voltar ao começo da apresentação aqui. Sim, está perfeito. Deixa eu
Opa, pronto, agora sim. Maravilha. Então, obrigado, Valdir, pela introdução. Obrigado, pessoal, pela presença também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de inteligência investigativa, que é onde a Siren é focada, especialmente em grandes volumes de dados, a gente chama Big Data. Então, para começar, só um breve overview aqui do foco da Siren, né? A Siren como empresa focada nas áreas principalmente de segurança pública e inteligência, então, desde polícia até também agências de inteligência ao redor do mundo que atuam com diferentes tipos de inteligência, então, o que a gente chama de OSINT, ou que é Open Source Intelligence, ou SIGINT, focado em sinais e em dispositivos, COMINT, focado na comunicação, então diferentes tipos de inteligência. Também na área de crime financeiro, então investigação de fraude, lavagem de dinheiro, movimentações de grandes volumes de capital, e também fraude em transações online. Outra área é conhecimento exploratório, então a gente tem algumas empresas também que trabalham na área de saúde e biotecnologia, que utilizam a solução para explorar aplicações de dispositivos com determinados tipos de pesquisa também. E cibersegurança, então focado aí em ataques digitais e o tipo de defesa que está tornando cada dia mais importante, que é no universo digital, né? A Siren, o nome, na verdade, vem de um acrônimo. Então, o acrônimo é esse que está na tela aí, Semantic Information Retrieval Engine, que é basicamente como a Siren se originou, foi de pesquisa na universidade em relação à busca e gráfico de conhecimento, para criar um motor que seja capaz de buscar informações de maneira semântica que os usuários consigam compreender. A gente recebeu já investimentos de diversas organizações, inclusive um dos nossos investidores é uma organização especializada em investir em soluções que são adequadas para o mercado de inteligência. E também com isso, um dos nossos investidores e membro do nosso conselho também é o Bob Griffin, que para quem conhece o universo aí do i2, ele é o ACEO da i2. E recentemente, agora, a gente teve o privilégio de ser recomendado pela Gartner como Cool Vendor na área de Analytics e Data Science em 2020. É uma premiação que são escolhidas somente 4 empresas por ano. E a gente teve a oportunidade de ser escolhido esse ano pela Gartner. Como funciona a inteligência investigativa? Basicamente, o que a gente chama de inteligência investigativa é a união de 4 conceitos diferentes. Essa imagem está em inglês, mas eu vou explicar cada conceito. Então, ali na direita, a gente tem o Business Intelligence, né, que é o padrão de ferramentas que trabalham com visualização de dados. Então, fazer a análise de dados. Embaixo a gente tem a análise de relacionamento, então a gente chama de link analysis, também é o gráfico de conhecimento que a gente produz normalmente, que ajuda a explorar esses tipos de relacionamento entre diferentes entidades. Aí do lado esquerdo a gente tem a busca e discover, né, que é a descoberta de dados. Então, focado também em fazer análises textuais e interpretar dados que nem sempre são estruturados. E no topo a gente tem aí o foco nos grandes volumes de dados e operacionalização da solução, que vem através do suporte de coletar dados em tempo real, seja ele qual for o volume. Então, pode ser logs de pessoas acessando determinadas informações ou transações de cartões de crédito. Então, a solução é focada em suportar esse tipo de dado. E também a parte de alertas. Então, uma vez que você fez uma investigação, você pode querer ser automaticamente notificado pela solução para poder
atuar de forma proativa e não depender sempre do usuário estar buscando a informação de forma reativa. Esse foco ajuda a gente aí a posicionar bem, principalmente nas áreas de análise de logs para cibersegurança. Como eu estava comentando, o seguinte comment que tem strings de localização, então às vezes captura de localização de celular ou outros tipos de equipamento também. E OSINT, que é um tipo de inteligência que está muito em foco hoje em dia, que é fazer a análise aí de informações que estão disponíveis de forma aberta, né? Então, análise de artigos de notícia, publicações em blogs, publicações em determinados websites e também redes sociais, né? Então, informação de Twitter, Facebook e outras redes sociais, integrando isso tudo em um ambiente só. E para fazer isso, a gente foca sempre em explorar o dado sobre várias perspectivas, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas aí integrando informação que vem, às vezes, de CSV, Excel, serviços online. Então, se você tem um serviço de consulta, você pode automaticamente integrar esse serviço de consulta. Por exemplo, o clássico é a consulta de CEP ou consulta de CNPJ. Você pode integrar isso para você ter essa informação também dentro da solução. E análise de conexões sociais. O objetivo é sempre focar numa investigação de forma interativa para o analista que está fazendo essa busca da informação, de uma maneira que você tenha uma única solução, mas você possa analisar o seu dado de várias perspectivas. Então, como que isso funciona? Em uma única interface, a gente permite você fazer o que eu vou mostrar depois também nos demos, a busca estruturada e não estruturada. Então, pode tanto filtrar informações como idade, sexo ou outras características da pessoa, como também buscar informações textuais. Então, se eu quero buscar por relatórios que mencionam um determinado tópico, um determinado local, também posso fazer esse tipo de busca no meu dado não estruturado. E trocando isso, baseado no que eu achei nesses resultados, agora eu quero ver minhas conexões. Baseado nas conexões que eu encontro, agora eu quero ver dashboards a respeito dessas informações. E nos meus dashboards ou na minha análise de conexão, eu também quero considerar a localização. Então, isso é uma série de funcionalidades que a gente permite, porque a gente está baseado aí em uma outra camada que permite a criação de um modelo de dados associativo. Esse modelo de dados associativo traz todos esses dados que eu tenho na base aqui da apresentação, que vem às vezes de outras bases de dados que são SQL, o que a gente chama de Virtual Data Warehouse, que são soluções que virtualizam o dado, como o Dremio, Presto, Denodo, ou bancos de dados especializados em análise de grafo, como Neo4j ou Stardog, informações de web service, como eu tinha mencionado também, e outros sistemas também que podem ser conectados, como às vezes integrando dados de CSV ou Excel e também do I2 aí, ou do I2, que é uma das soluções também que a gente trabalha junto. Isso tudo para produzir, além da habilidade do usuário interagir com o dado, também alertas proativos, então notificações a respeito de determinados contextos, relatórios automatizados, então se eu quero enviar um relatório periódico toda semana ou todo mês, eu posso automatizar esse processo e também exportar essas informações e trabalhar de forma integrada, ou com I2, ou com Gira também, que é uma das aplicações bem populares para fazer controle de tarefas, ou de investigações, que é como a gente usa normalmente, e outras integrações aí com a solução. Aquele modelo de dados associativo que eu estava demonstrando, agora eu tenho alguns que eu estava falando sobre, eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse é um modelo que foi criado, todos esses modelos eles são criados dentro da solução, é bem simples, eu vou mostrar isso na demonstração depois, mas esse é um modelo criado para fazer investigação de fraude financeira. Então,
eu tenho aqui empresas do meu lado esquerdo, aí eu tenho transações no topo aqui, tenho pessoas que têm posições nessas determinadas empresas, e aí ela pode ser um diretor, ou ela pode ter tido algum tipo de associação, ela pode ter sido feito parte do conselho, ou pode ter sido um funcionário ou um gerente. E também aqui embaixo eu tenho o que eu vou falar um pouquinho depois, que é a resolução de entidades, que ajuda a clarificar a identidade de pessoas ou de empresas, por exemplo. E aqui também, nesse caso, integra, inclusive, esse modelo de dados é baseado em um banco, e integra as pessoas que estão nessa base de dados com os registros de funcionários do banco, e aí as informações da própria infraestrutura de TI do banco, que é os logins que as pessoas fizeram, os acessos que eles fizeram de websites e também arquivos que eles trafegaram na rede. Então, esse é um exemplo do modelo de dados para investigação financeira. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é um modelo de dados que foi criado na área de segurança pública, focado em fazer a investigação de roubo de veículos. Então, eu tenho aqui a base de dados de registro de veículos, que inclusive eu vou mostrar esse cenário aqui um pouco na apresentação ao vivo também. Então, eu tenho os registros de veículo, onde esse veículo foi, onde eu tenho câmeras que registraram esse veículo, a localização das minhas câmeras, os veículos que são classificados como roubados, reportes de crimes. Então, quando alguém faz um boletim de ocorrência, são os reportes aqui. A base de dados de pessoas, que pode vir de registro de veículos, ou quem está como suspeito, ou que reportou um determinado incidente. Localizações de pessoas que fizeram check-in em rede social, fones que foram confiscados e informações coletadas do fone desses indivíduos, e também mensagens desses telefones e pessoas ou entidades que foram extraídas dessas mensagens. E aí eu vou falar um pouco mais depois sobre a parte de processamento de linguagem natural, que ajuda a gente a fazer isso. Então, esse é um modelo feito para segurança pública. Eu estou mostrando esses modelos para mostrar como a solução adapta dependendo dos tipos de dados que você tem disponível. E esse outro aqui é um focado na área de cybersecurity, né, a segurança, focado em rastrear aí, malwares ou dispositivos, aplicativos nocivos que estão dentro da rede e como eles propagaram. Então, tem uma série de informações aqui a respeito do IP, da onde essas informações estão sendo trafegadas, bem como e-mails que podem ter recebido essa informação, assinatura dos malwares ou dos spywares que estão na rede, se eles já foram classificados em outras bases de dados conhecidas, e por aí vai. Então, tem uma série de informações a respeito da área de cibersegurança. Uma das maneiras que a gente olha os dados, eu vou mostrar algumas perspectivas aqui, por exemplo, é o que a gente chama de uma visão 360. Então, naquele modelo de dados, a gente consolida várias, você pode desenhar na tela como isso funciona, eu vou mostrar também, consolida várias informações de dados diferentes em uma única visualização para facilitar essa investigação. Então, aqui a gente tem uma visão que mostra transações de cartão de crédito. Então, mostra aqui a localização da onde a pessoa que fez a transação está, então baseado no IP dela. Aí um mapa de todas as outras transações feitas do mesmo IP. Então, essa aqui é a transação original, ela foi no montante de 45 mil. Aí, quando eu vejo as outras transações feitas no mesmo IP, eu tenho aqui 11 transações, quando que elas foram executadas, eu diria que tem uma concentração toda no mesmo período aqui. E aí, esse dashboard permite que eu vá construindo toda essa rede em uma única visualização. Então, eu tenho aqui um gráfico com as transações e todos os outros registros de transações que foram feitas. Você pode ver que embaixo aqui tem uma opção de aceitar, ajeitar ou fazer algum outro reprocessamento.
dessas transações. Basicamente, essa é uma aplicação que foi feita para análise de fraude em cartão de crédito quando a transação era acima de um determinado montante. Um outro tipo de visualização aqui, 360, aqui a gente tem um exemplo de um amigo nosso lá da empresa que permitiu a gente utilizar a informação, que é o Michele Barbera. Michele Barbera é um italiano que tem 3 empresas. Então, aqui tem a informação dele, mas também traz aqui do lado direito no mapa onde estão essas empresas, aí no meio quais são as empresas e o registro delas, informação aqui de declaração de resultados das todas as 3 empresas. E aí também tem aqui as menções dessas empresas com a gente chama de word cloud, então é uma nuvem de palavras ali sobre os principais tópicos dessas empresas. Vocês vão ver que as empresas são, na maioria, focadas aí na área de e-commerce e internet. Então, se eu descer aqui, ele mostra exatamente o Michele, as empresas dele, todos os funcionários que estão associados com a empresa dele e outras empresas que os funcionários deles também estão associados, notícias que mencionam essas empresas. Eu também vou mostrar em um dos nossos demos. E aí, outras empresas que são convencionadas nessas notícias. Então, você pode explorar como a informação propaga aí em uma visão centralizada. Uma outra capacidade importante quando a gente está falando de investigação é a análise de linguagem natural para extrair determinadas entidades de um texto. Então, quando eu tenho um texto longo, é importante que eu classifique informações que eu julgo de forma essencial para minha investigação de forma automatizada. Então, se o meu texto menciona um local ou uma pessoa, eu quero que isso seja automaticamente capturado e que essa informação seja classificada pelo sistema. Então, a gente tem um módulo integrado de o que a gente chama NLP, que é Natural Language Processing, que faz esse processamento de linguagem natural e que faz esse tipo de extração. Então, aqui na tela eu tenho uma visualização que foi utilizada por uma empresa da área farmacêutica e onde eles processaram aqui quase 25 milhões de publicações na área médica. E aí foi classificada essa informação, e aí aqui com os highlights em azul, em rosa ou em verde, são basicamente menções de doenças, né, ou condições, que eles chamam, não necessariamente é uma doença sempre. Aí eu tenho também as moléculas, então tipos de moléculas que normalmente são substâncias utilizadas em medicamento. E também tenho genes aqui, que são características do indivíduo, que foram classificados automaticamente nessas publicações. Automaticamente, com isso, eu posso filtrar outras publicações que mencionam as mesmas coisas. Então, se eu estou focando em um determinado indivíduo, eu posso automaticamente filtrar outros documentos que também mencionam esse indivíduo, sem ter que depender do usuário ler e interpretar esses documentos. Um outro tipo de visualização que eu também vou mostrar depois no demo, mas para abordar aqui um pouco, o que a gente chama de clustering, ou agrupamento de tópico, que a gente realiza em tempo real. Então, baseado em diversos textos que podem ser de relatórios, boletins de ocorrência, ou publicações online, mensagens, notícias, a gente automaticamente cria essa visualização aqui que vocês podem ver, que tem a classificação dos principais tópicos e como eles estão correlacionados. Vou só apertar aqui, ele mostra que você pode continuar expandindo dentro desses tópicos e ver quais são os subtópicos que existem a respeito desse assunto para facilitar essa investigação. Então, eu posso ver quais são as coisas que são mencionadas nesses textos, principalmente se você tem informação, às vezes, de notícia contínua, você quer saber o que está sendo
os principais tópicos que estão sendo mencionados, ou em determinadas regiões, ou em determinados meios de publicação. Então, se eu quero fazer um contraste entre quais os principais tópicos abordados pelo UOL comparado com os principais tópicos abordados pela Globo, posso fazer esse comparativo em tempo real. Mas também serve para quando você tem informações extraídas de um celular, por exemplo, que pode ter centenas de milhares de mensagens e você quer focar nas mensagens que tem o tipo de conteúdo que você está buscando, pode utilizar isso para automaticamente fazer essa classificação e identificar as mensagens que você quer focar a sua investigação. Passando aqui para o próximo slide. Aí, focando agora um pouco no que eu tinha explicado na resolução de entidade. Uma das coisas importantes é que muitas vezes os meus registros têm duplicidade e nem todos os meus registros contêm informações completas. Então, quando eu preciso resolver informações para verificar se eles são os mesmos registros para eliminar essa duplicidade, inclusive quando eles vêm de bases de dados diferentes, por exemplo, se eu tenho base de dados de cadastro das pessoas com CPF, mas aí depois eu também tenho informações de várias bases de dados que vêm de, por exemplo, do registro de identidade de diferentes estados. Muitas vezes esses registros vão estar todos separados, mas eu preciso fazer a minha investigação, utilizar isso de forma unificada. Certo? Se em um determinado incidente menciona o RG da pessoa no estado de Santa Catarina, por exemplo, e depois em um outro incidente menciona o RG que a pessoa atualizou quando a pessoa se mudou para São Paulo, eu não vou conseguir ver essa informação de forma unificada, a não ser que eu tenha esse modelo de resolução. Então, a gente tem o que a gente chama de SAR-ER, ou ER, aí, que é Entity Resolution, que é focado exatamente em fazer esse tipo de resolução e funciona de forma não monotônica. Né? Então, é um modelo que, conforme mais informações são inseridas na base de dados, ele aprende e resolve essas entidades de forma melhor. Isso tudo é uma tecnologia que é da empresa chamada Senzing, aí a líder mundial nesse tipo de solução, que a gente licencia e integra dentro do universo da SAR, né? Então eles têm esse motor que faz essa resolução, mas a gente integrou isso para que funcione com todas as outras características de investigação que a gente já provê e suportar toda a escalabilidade e a concorrência. Então, ó, aqui tem um exemplo aí de como funciona esse tipo de resolução, mas basicamente, às vezes, os endereços das pessoas são diferentes, os nomes podem estar escritos ligeiramente diferentes, às vezes tem os nomes do meio, às vezes não tem os nomes do meio, às vezes a pessoa tem um apelido, às vezes eu tenho data de nascimento, às vezes eu não tenho data de nascimento, às vezes eu tenho algum documento, às vezes não. E aí o sistema de resolução de entidade basicamente agrega essa informação utilizando um modelo de inteligência artificial que, baseado nos padrões que ele identifica, ele consolida isso em uma visualização única. E aí, esse aqui é um exemplo de como isso é visto dentro da plataforma da SAR, onde eu tenho aqui 2 casos de roubo de veículo, onde o suspeito é o mesmo, mas até então isso é tudo que eu conseguiria ver. O suspeito é o mesmo suspeito de 2 roubos de veículo, quem são os donos desse veículo. Mas quando eu aplico aqui esse modelo de resolução, o que acontece eu consigo identificar que ambos os donos dos veículos, por coincidência, eles têm o mesmo endereço, o mesmo telefone e a mesma nacionalidade. Porém, eles têm aí o SSN, o Social Security Number, mas o nosso CPF, né, é diferente. Então, apesar de não ser a mesma pessoa, eu sei que essas 2 pessoas estão conectadas. Então, provavelmente, ou eles moram na mesma residência, ou tem alguma informação, são alguns familiares que têm algum tipo de relacionamento, apesar de não ser óbvio pelo nome
como é o Rob Smith e Vanessa Becker, talvez seja um casal, talvez seja algum outro tipo de relacionamento, mas eles têm todas essas características em comum. E isso é resolvido automaticamente. O sistema ou cria uma entidade única, ou ele identifica relacionamentos através de diferentes entidades. Nesse caso, ele identificou que é o mesmo endereço, fone e nacionalidade. Então, pulando agora para demonstração, né? A parte boa, eu costumo dizer que é a parte que a solução está funcionando. É que todo mundo espera, né, Jefferson? Não, deu uma apresentação em si, né? Jefferson, nessa transição, eu não sei se você acha, já temos algumas perguntas. Você quer tirar um tempinho para responder agora? Vamos responder já. Tá, vamos lá. Algumas perguntas já foram feitas aqui. A solução da Siren substitui o IBM i2? Não é uma solução que a gente vê como uma substituição, né? A solução da IBM, o i2, ela é bem focada, às vezes, numa análise mais no desktop, né? Quando o usuário está querendo desenhar, igual naquele que a gente vê nos vídeos policiais, aquele desenhar o quadro, né? Põe lá o pin, coloca a linha entre os diferentes pinos lá no mapa. Então, é uma solução que funciona bem para esse foco. O que a Siren faz de diferente é trabalhar sobre interconectar os dados que existem na organização, principalmente as bases de dados e os dados que têm grande volume. O que a gente sempre encontra nas organizações normalmente é que quando as pessoas estão fazendo investigação no I2, às vezes elas precisam exportar os dados de um sistema, aí coloca ele no I2, exporta os dados em outro sistema, coloca no I2, exporta os dados em outro sistema, coloca no I2 e vê as relações nesses dados, e aí ela pode descobrir alguma coisa. Aí quando ela descobre, ela fala, agora eu preciso investigar essa outra pessoa. Aí ela vai no sistema 1 de novo, exporta os dados, vai no sistema 2 de novo, exporta os dados e traz mais informações. Então, nosso foco é em facilitar essa investigação e permitir que as pessoas tenham essa integração de dados, possam ver o que existe numa base correlacionado com o que existe em outro sistema, de forma integrada. E aí, em cima disso, depois a pessoa pode exportar os resultados que ela encontrou para o I2, e se quiser continuar utilizando o I2 para desenhar o seu caso ali, fazer uma apresentação para gestão e tal, para a chefia, perfeitamente, pode continuar utilizando, a gente faz essa integração, mas a Siren é focada no análise dos dados corporativos. Perfeito. Outra pergunta. Quais os principais competidores da Siren no mercado? A gente tem alguns competidores em segmentos diferentes, né? Obviamente, a gente estava até mencionando o I2, se você pensar numa análise específica, pode ser um competidor, mas normalmente acaba não sendo. Os principais competidores na área de cibersegurança, por exemplo, seriam o Splunk, acho que é um dos principais competidores. E na área de inteligência, o principal competidor, que até não é um competidor que a gente gosta de mencionar porque a gente tem uma visão diferente, mas é a Palantir. A Palantir é mais focada em criar uma solução, enquanto a gente é focado em fazer um produto que suporta as organizações rapidamente e permite a expansão e customização e configuração, mas não é focado em começar do zero e implementar e precisa de uma grande equipe de consultoria para operacionalizar. Nossa visão é um pouco diferente. Entendi. Outra pergunta. Qual o limite de dados que a solução suporta? Limite de dados, a gente opera em cima da plataforma da Elasticsearch. Então, é uma solução que funciona em cluster. Então, o limite é o quanto você tem de máquina disponível, né? Se você colocar mais máquina, o limite cresce. Então, a gente tem aí, hoje, para dar um exemplo, a gente tem clientes que têm entre 70 e 80 nós, que a gente chama, de Elastic, que é basicamente
70, 80 servidores com o Elasticsearch funcionando e que processam aí informações de toda uma região de coleta de ligações telefônicas, posicionamentos geográficos e rede social. Então, são aí alguns bilhões de registros por dia que é processado em tempo real. Perfeito. Só uma questão para o público. Quem tiver alguma dúvida, eu estou vendo que algumas pessoas levantaram a mão. Por favor, coloquem o questionamento no chat, que aí eu faço a pergunta para o Jefferson. Por favor. Tá? Vamos lá, tem mais duas perguntas aqui, acho que vale a pena, que está o mesmo tema, né? Sobre as ferramentas desktop, do analista ou investigador, usadas pela Siren. Podemos usar o ANB da IBM? Pode ser feito o uso do i2 como complemento? A Siren em si, eu vou mostrar até no demo, todas as operações são feitas pelo browser. É totalmente web. Então, a instalação é única, você acessa pelo browser e faz essa operação. Todo dado que você está produzindo, ele pode ser exportado aí em formato CSV, Excel e JSON. Então, isso normalmente permite que a maior parte das aplicações desktop você possa exportar o dado se quiser e abrir o dado na sua outra aplicação também. Então, normalmente é simples de integrar. A gente já tem uma integração com o i2 que facilita ainda mais. Então, já meio que burla aí o processo, já vai direto da Siren para o i2, que também, para outras soluções, pode ser customizado dessa forma também. Que bom. Então, já tem essa integração entre as ferramentas. Sim. Perfeito. Pode usar outras ferramentas similares? Tem alguma outra que você conhece? Como você falou que tem essa integração com o i2? Sim, por incrível que pareça, não é tanto o foco, mas quando a gente trabalha com o i2, o que a gente vê muitas vezes é que, em vários casos, as pessoas usam o i2 como uma ferramenta gráfica para desenhar e nem sempre para investigar, que acaba subutilizando. Nesse caso, várias pessoas utilizam o próprio PowerPoint também para fazer os desenhos gráficos. Já vi utilizando o Visio para fazer esse tipo de apresentação também. Mas a flexibilidade existe em exportar o dado. Então, você pode fazer todo o processo investigativo dentro da Siren e exportar o dado do que você encontrou como aí uma descoberta a respeito da sua investigação especificamente. A outra pergunta aqui, se é obrigatório ter uma ferramenta desktop, eu entendo que não, né? Uma ferramenta de investigação. 100% pode ser operado através do navegador. Perfeito. O NLP está adaptado para o português Brasil? Você mencionou? Sim, a gente tem o nosso módulo de NLP, ele pode ser treinado em qualquer idioma. Ele é baseado aí, para quem conhece na área, ele é baseado na implementação do OpenNLP. Então, é uma das soluções aí líder nessa área. O que a gente fez foi criar uma série de APIs e empacotar isso de forma que ele funcione dentro da própria solução do cluster de Elasticsearch. Então, o dado pode ser processado conforme você vai adquirindo a informação, ela vai entrando no seu sistema, ele pode ser automaticamente processado com o NLP também. Perfeito. Uma última pergunta e a gente passa para a apresentação da solução, Jefferson. Bom dia. Nessas investigações, principalmente com as polícias ou órgãos de segurança, como é feita a integração, acesso ao banco de dados para gerar os relatórios? Acho que ele quer entender o método, né? Acredito eu que seja essa dúvida. Perfeito. Na verdade, eu vou usar um slide aqui que me ajuda a explicar isso. Tem várias maneiras, mas a base de dados principal que a gente utiliza é o Elasticsearch. A razão sendo, o Elasticsearch é aí a solução líder em busca. Então, ela permite que você faça diversas funcionalidades que um banco de dados normal não tem. Mas a solução da Siren, e aí é que está um dos diferenciais, ela permite que você também conecte diretamente nos seus bancos de dados SQL. Então, você relacionais, né?
Bancos de Isso. dados relacionais. Então, como o Oracle, Microsoft SQL, MySQL, Postgres, você pode criar essas conexões utilizando um driver JDBC diretamente dentro da solução. E a partir disso, você pode usar esses dados que estão no banco de dados de duas maneiras. Você pode criar o que a gente chama de um índice virtual. E aí, para quem não é familiar ainda com o Elasticsearch, índice é o nome que o Elastic dá para uma tabela, tá? Porque como ele é um modelo de busca de dados, ele chama de índice, mas é uma tabela. É o equivalente, uma tabela de dados. E aí você pode utilizar o que a gente chama de um índice virtual, que basicamente, dentro do Elastic, parece que ele tem o dado lá, mas quando você busca no Elastic, o que a Siren faz é conectar no seu banco de dados e fazer uma pesquisa lá em tempo real. Então, o dado está sempre vindo do seu banco de dados. Ou se você falar, eu não quero utilizar o meu banco de dados porque ele não tem a performance adequada nesse caso, ou eu não quero comprometer a performance lá porque é um sistema de produção onde eu registro meus incidentes, eu não quero que as minhas pesquisas fiquem sempre consultando, a gente tem um mecanismo que a gente chama de reflexão de dados, que a gente basicamente espelha o dado que está na sua base de dados dentro do Elasticsearch, e aí ele faz esse espelhamento automático, e aí você pode consultar com todas as funcionalidades do Elastic o dado que está na sua outra base de dados também. E aí a gente conecta com todos esses serviços que tem na parte de baixo aqui desse slide, bases de grafo, Virtual Data Warehouse e dados relacionais também. Muito obrigado, Jefferson. Olha, eu vou dar a oportunidade para uma pessoa que levantou a mão e fez duas perguntas aqui. Eu acho que, como a gente abriu, vou deixar. É possível fazer a leitura de arquivos E01? Eu não conheço. E01. Olha, eu também não conheço. Isso, se a pessoa puder especificar que arquivo que é o E01, tudo bem. Acho que é uma extensão de arquivo. E arquivos de extensão UFDR, do Cellebrite. São arquivos que acho que são de extração de informações de aparelhos móveis. Isso. Né? Esse é interessante, porque a gente não tem uma integração. Você pode inserir qualquer dado, tá? A Siren, qualquer dado que está no Elasticsearch, da mesma maneira que você colocaria o dado em qualquer outra base de dados, você insere no Elasticsearch e a gente pode pesquisar esse dado, certo? O que a gente está trabalhando agora em parceria com a Cellebrite para fazer uma integração automática, tá? Okay. Então a gente tem aí, na verdade, a gente começou essa conversa em torno de um mês atrás, porque a gente tem vários clientes que usam o Siren e usam o Cellebrite também. Então, e inclusive, a gente tem um projeto um projeto pan-europeu com várias agências organizações de segurança pública na Europa. E um dos requisitos é para fazer análise forensica de celular. E aí a solução da Cellebrite é praticamente universal. Qualquer lugar que faz análise celular, em algum momento utiliza a solução deles. E então a gente está trabalhando agora diretamente com eles para fazer essa integração. Então ainda não está pronto, mas em breve a gente deve ter essa integração aí já também. Ok, responderam aqui. Eu agradeço por ter respondido. O arquivo E01 são arquivos de imagem de HD para forense digital. Então, acho que é um arquivo que é uma imagem do HD, se você tem algum tipo de conexão com arquivos de imagem, né? Sim. Normalmente, a gente não abre a gente não tem um conector direto para esse tipo de imagem. O que alguns dos nossos clientes que fazem esse tipo de extração, eles fazem é exportar em um dos formatos de análise desse tipo de dados. Por exemplo, um dos formatos que os nossos clientes usam é o formato CASE. Não sei se talvez você já deva conhecer. E a gente importa esse formato case na Siren. A razão sendo, normalmente a gente não importa arquivo do tipo binário ou arquivo como
vídeo e imagem direto na base de dados, porque isso consome mais recursos da sua base de dados e não oferece nenhum benefício adicional. Quando a gente tem um arquivo binário, a gente mantém ele normalmente em algum tipo de file system, que é um sistema de arquivos, e a gente ingere a referência àquele arquivo. Então, essa imagem, a gente teria uma referência a ela, e a gente normalmente traz para dentro da solução todas as características, por exemplo, arquivos de texto que foram encontrados, tipos de imagens que foram indexados naquele disco, acesso a arquivos, data de modificação, todas as características são extraídas do disco, sem ser a imagem diretamente. Legal. Jefferson, vamos lá. Pode continuar. Depois, no final, se tiver mais perguntas aqui, a gente abre mais uma sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar aqui para parte da solução ao vivo, vou atualizar porque estava aberto aqui há algum tempo. Essa aqui é a interface gráfica que a gente chama de Siren Investigate. Tá? A gente tem alguns componentes aí na solução, que eu estava falando, o Siren ER, que é o que faz a entidade de resolução de entidade. A gente tem o Siren Federate, que é o que faz os joins aí dos dados, faz o dado ser relacional. Porque, para quem conhece já o Elastic ele trabalha somente com um índice ou uma tabela de cada vez. Então, ele não deixa você fazer join aí da informação, correlacionar um índice com o outro. O Siren Federate, ele integra isso, ele permite que agora o Elastic faça os joins de um dataset para o outro, né, de um índice para o outro, de uma tabela para outra. E também é a solução que conecta nas outras bases de dados. Então, aquilo que eu estava falando de conectar com sistemas externos é o Siren Federate. E é chamado Federate exatamente porque ele faz a federação de dados, a gente chama, né? Então, ele unifica todos os dados. Esse aqui que eu estou mostrando agora é o Siren Investigate, que é onde o usuário, de fato, investiga e faz ali o seu processo investigativo. Então, a interface tem aqui várias opções do lado esquerdo. Eu não vou entrar em detalhe de tudo que tem aqui agora, porque eu vou tentar mostrar um fluxo mais simples um pouco. Mas aí a gente tem os dashboards que foram configurados na aplicação, aqui do lado no painel esquerdo também. Aí, a primeira coisa que a gente vê aqui são os dados que eu tenho disponível e o volume de dados. Então, eu tenho aqui 650 mil artigos. Eu peço desculpa que está tudo em inglês. A gente não tem um bom demo ainda que eu gostaria de mostrar em português. A gente tem um cliente utilizando os dados em português, mas infelizmente não são dados que a gente possa compartilhar. E aí a gente tem aqui, então, 650 mil artigos. A gente tem 160 mil empresas, cadastro de empresas, 41 mil registros de investimentos em empresas e uma base de dados de 15 mil investidores. Então, o jeito que isso funciona é esse desenho que está aqui, que é basicamente os artigos podem mencionar empresas, essas empresas podem ter um competidor, que é essa seta que está voltando nela mesma aqui, e ela pode receber um investimento, e esses investimentos são feitos por investidores. Agora, tudo na Siren é baseado no seu modelo de dados, que é um modelo de dados dinâmico. Esse modelo de dados, eu escolho como os meus dados se relacionam. Então, se eu vier aqui na parte de administração, eu tenho aqui todos os dados que eu tenho na minha aplicação. E aí eu posso definir como eu quero criar esse relacionamento. Então, eu posso ver o modelo de dados que existe aqui. Isso aqui é tudo dinâmico, gerado a partir dos relacionamentos que você está criando. Então, funciona como o sistema é autodocumentável, ele mesmo provê as informações do que existe configurado nele. Mas, pode ver que o artigo aqui, o único relacionamento é que ele menciona a empresa. Agora, se eu quisesse criar um outro relacionamento aqui e falar que os meus artigos, quando eles têm o mesmo autor, eu quero criar um relacionamento aqui que eu já estou escrevendo em outro idioma. Mesmo autor do que um artigo, e aí eu escolho aqui o outro campo para criar o relacionamento, e é isso. Quando eu salvo,
Agora, se eu for lá no meu modelo de dados, eu já tenho aqui o relacionamento mesmo autor. Então, o trabalho de criar o seu modelo de dados é esse. Você coloca como os dados se interconectam, esse relacionamento, e você cria o seu modelo de dados dinamicamente. Então, se eu apagar aqui de novo, salvar, ele já desapareceu daqui. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque quando eu estiver aqui nos meus dashboards, se eu abrir agora os meus dashboards com os artigos, vocês vão ver que a gente tem aqui no canto superior esquerdo do dashboard, que a gente chama de navegador relacional. O que é esse navegador? Ele traz para mim tudo que eu tenho conectado a esse dado que eu estou vendo aqui. Então, eu tenho 650 mil artigos aqui, mais ou menos, que são relacionados a 18.500 empresas. Então, da onde vem isso? Do meu modelo de dados. Se eu mudar o modelo de dados, isso aqui muda automaticamente. Então, se eu for lá agora e criar de novo aquele relacionamento, vou colocar um nome qualquer aqui para ser mais rápido. Se ele já não tiver... mesmo autor. Lá. E eu salvar. Quando eu atualizar esse dashboard, agora eu tenho aqui mesmo autor. Então, esse navegador entende automaticamente meu modelo de dados. Assim que eu altero o meu modelo de dados, ele altera também as minhas conexões. Vou salvar aqui de novo. Agora, eu atualizo. Não faz mais parte do meu modelo de dados. Então, aqui, esse é um dashboard, aí não tem grande segredo, mas é um dashboard todo interativo, então eu posso filtrar aqui somente os artigos em 2013, por exemplo. E aí eu vou buscar aqui, os artigos são em inglês, então fraude financeira. Aí, daquelas 650 mil empresas que eu tinha, artigos que eu tinha aqui, desculpa, que foram publicados em 2013 e que mencionam fraude financeira, eu tenho 4.500. Mas a parte interessante é que das 18 mil empresas que estavam relacionadas, agora, relacionadas a esses 4.500, eu só tenho 1.600 empresas. E eu posso clicar aqui, você pode ver quando eu faço o hover aqui, eu coloco o mouse sobre, ele mostra o que está relacionado. Então, ele está me mostrando aqui que o que está relacionado são essas 160 mil empresas. Quando eu clicar, ele me leva para aqueles dashboard, mas já filtrando especificamente as 1.600 empresas que eu tinha relacionadas. E aqui eu posso continuar minha investigação. Então, eu só quero empresas que foram fundadas depois do ano 2000. Posso aqui filtrar. E eu só quero empresas que estão na costa leste dos Estados Unidos aqui. O filtro é interativo sobre a informação, né? Você não delimita, né? Eu tô vendo que você simplesmente vai lá onde você quer e traça o que você quer ver de dado. Muito interessante. Exatamente. E aí, eu estou aqui atualizando esses dados sobre as empresas que eu estou olhando agora, mas automaticamente aquele navegador relacional está me trazendo o que eu tenho conectado. Se eu quisesse ver agora só dessas 156 empresas, eu tenho apenas 396 artigos. Ou elas também receberam 125 investimentos. E essas empresas têm o headquarters, né, que é a matriz delas, em 54 cidades diferentes. Aí o que eu posso fazer, por exemplo, eu tenho na minha base aqui 41 mil investimentos, mas se eu clicar aqui agora, ele vai me mostrar os 125 que estão relacionados àquela empresa. O interessante é que eu tenho aqui esse filtro azul escuro, e esse filtro é um filtro relacional. Então, ele me mostra a minha linha de investigação que eu estou fazendo. Então, ele mostra aqui na parte de baixo, lá que eu estava pesquisando em artigos,
de financial fraud, fraude financeira, naquele período de tempo que estejam em 2013 e que se relacionem com empresas. Aí tem uma localização geográfica lá, latitude e longitude, que foi onde eu desenhei na costa leste dos Estados Unidos, e que tenham sido fundadas de 2000 a 2015. Então, ele me mostra da onde eu vim para chegar nesses 125 investimentos aqui. Aí, a mesma coisa nos investimentos, eu posso aplicar diversos filtros aqui, a gente cria links dinâmicos, então, por exemplo, aqui tem os investimentos, mas, por exemplo, se eu clicar no investimento, ele abre a página da notícia onde foi coletada a informação desse investimento. Então, você pode criar links aí para outros aplicativos, sites de notícias, redes sociais, baseado nos registros aqui. E, como eu estava mostrando, ele tem aqui as informações que estão conectadas. Então, eu sei que eu tenho 74 investidores que fizeram esses 125 investimentos. Eu posso novamente clicar aqui, também, reclamando da data, e aí eu venho para esses investidores. Isso é uma maneira da gente investigar o dado que eu estava mostrando na apresentação, que é o dashboard associativo. Então, são dashboards, mas eles estão toda a informação é interconectada pelo seu modelo de dados. A informação não está mais isolada, ela tem uma relação entre elas. Mas, aí, uma vez que eu achei, os dashboards, eles são muito bons para te levar de um volume muito grande de informações para um volume pequeno de informações, para você conseguir segregar esse dado em um volume mais adequado para a investigação. Mas aí, uma vez que eu identifiquei aqui os cenários que eu quero investigar, outra parte importante é identificar como essa informação está correlacionada. Se eu quero ver isso de uma forma que me traga esses relacionamentos para eu ver se existem correlações entre elas. Então, eu posso pegar aqui os dashboards, como vocês viram durante a nossa navegação, os filtros estão aqui ainda no dashboard, está vendo? 156 empresas, 125 investimentos e 74 investidores. Eu posso simplesmente puxar ele aqui, e esse aqui é o Graph Browser, que é a visualização de graph. E aí eu adiciono essas empresas. Essas são as 156 empresas que a gente identificou, que eram mencionadas em artigos de fraude financeira. Aí eu posso trazer os investimentos. Esses são os investimentos, ele já faz as conexões automaticamente. E os investidores. Aí eu trago os investidores. Aí eu vou só reordenar aqui para ficar melhor um pouco. E aí vocês já podem ver as conexões aqui. Essa é uma forma simples de ver aí os relacionamentos que existem entre os dados que você está importando. Você pode ver que automaticamente ele já identificou aqui algumas redes que, por exemplo, tem o mesmo investidor, fazendo investimento em diferentes empresas. Quando a gente trouxe as empresas também, ele estava mostrando já os competidores, empresa que competia com outra empresa, por exemplo, aqui tem o caso de duas empresas que são competidoras. Então, se eu quisesse focar a minha investigação aqui um pouco mais, essa parte parece ter determinados relacionamentos, eu posso simplesmente selecionar aqui essa área e faço um crop. Sobrou um registro aqui, eu vou até remover ele também. E vou reorganizar o meu layout para ficar um pouco melhor. E se eu achar informações que eu quero saber mais um pouco sobre, vocês podem ver aqui que a Verizon é a competidora da Virgin Mobile, mas, por exemplo, tem uma empresa aqui, a Cato, eu quero saber um pouco mais sobre a Cato. Tudo que eu preciso fazer é clicar 2 vezes aqui, ele me traz tudo que tem conectado sobre a Cato. Então, a Cato é uma empresa que está em Oakland, ela está aqui na categoria de messaging, e aqui são notícias que falam sobre a Cato. PlayStation 4, Fujitsu aumenta o preço do computador, por aí vai. Eu posso fazer aqui um tooltip e me fala mais sobre essa notícia e o link para a notícia também. Então, eu posso continuar explorando. Sempre que eu clico aqui em alguma opção, eu posso continuar explorando essa informação. Ou, se eu quero ver
as informações estão aqui de uma forma geográfica, tudo que tem localização é mostrado no mapa. Então, as minhas empresas têm localizações, automaticamente, elas são aquelas empresas que eu selecionei, estão aqui no mapa, inclusive os competidores delas aqui, os relacionamentos que são visíveis. Ou, se eu quero ver isso em uma linha do tempo, posso também habilitar aqui a linha do tempo, e aí eu posso ver como essa informação propaga, por exemplo. Então, eu posso automaticamente propagar essa informação, ou posso fazer o mais elegante. Isso acaba sendo pouco utilizado na prática, mas é um efeito que o pessoal gosta bastante, que é o do play. Para mostrar uma determinada janela de tempo, como ela evolui aí. Então, é exatamente aquela mudança de perspectiva, dependendo de como você está investigando, você quer olhar os dados de forma diferente. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui automaticamente utilizar o meu painel de seleção, eu posso agora selecionar os meus investimentos. E se eu quero pegar os investimentos baseados no round de investimento, né? Se for investimento de round A, B, C, por aí vai, eu posso agrupar. Então, eu faço aqui um agrupamento, ele me fala quantos tem de cada um, mas aí eu posso selecionar isso aqui e mandar ele agrupar por seleção. E aí agora vocês vão ver que automaticamente o meu gráfico muda os relacionamentos para suportar essas seleções que eu fiz. E aí, se eu quiser expandir novamente, eu posso dar um duplo clique aqui e ele me mostra o que tem dentro. Então, tem várias perspectivas de como investigar o dado e como olhar a informação para permitir facilitar a investigação. Uma outra coisa interessante que eu estava mostrando antes na apresentação é aqui o que a gente chama do Topic Clustering, que mostra os tópicos que estão sendo mencionados em tempo real. Então, eu tenho aqui, essa base de dados, ela tem notícias de até 2008, não, até 2013, são as mais recentes. Mas, por exemplo, se eu mudar a janela de tempo, e aí é onde fica interessante, se eu quiser ver aqui o que estava sendo falado em 2011. Ele gera os tópicos em tempo real. Esses foram os principais tópicos. A gente pode ver que tem um monte de Android aqui, o Honeycomb, Sandwich Ice Cream, que é tudo os nomes dos releases do Android. Mas se eu tirar aqui de 2011 e mudar para 2013, ele demora um pouquinho, e ainda assim é razoavelmente rápido, mas porque isso está sendo processado em tempo real. Então, qualquer bloco de texto, notícia, mas está sendo analisado em tempo real baseado nos filtros que eu estou fazendo para gerar esses tópicos aqui. Então, eu posso expandir qualquer um desses tópicos. Eu posso configurar, isso funciona, interessante que essa funcionalidade, porque ela gera isso em tempo real, ela funciona para qualquer idioma, tá? A gente tem alguns clientes que usam em árabe, que eu particularmente não entendo nada, mas diz eles que funciona. Então, eu testei em alguns outros idiomas já, a gente tem umas outras colaborações em italiano, espanhol e francês também. E aí eu posso extrair aqui subtópicos, por exemplo, de coisas que são mencionadas normalmente com a empresa. Talvez, se eu for um pouco curioso aqui, fiquei intrigado aqui com o que será que é mencionado com a IBM. Blue. Faz Big Blue é um clássico de ser mencionado com a IBM também. WebSphere, Lotus, colaboração Unix, SSO, Mainframe, Supercomputador, Watson. Então, tem aí... Para ver que eles mencionam o Watson que foi utilizado no Jeopardy. Essas notícias são antigas, então é da época que isso estava em ascensão. Bem, até aqui é isso. Alguma pergunta antes de eu mudar para o próximo
exemplo aqui. Tem algumas perguntas, Jefferson, também a gente está passando aqui a previsão, né? Eu não comentei, mas a previsão era ter 1 hora, já está passando, também a gente fez algumas perguntas. Perfeito. Tem algumas perguntas, sim, vamos fazer aqui. As funcionalidades de análise preditiva incluem detecção de anomalias? Uhum. Inclui? Então, a gente tem eu não falei aqui, mas a gente tem um módulo que é o SAR-MR, que é o ML, que é o Machine Learning, que ele faz análise de anomalias em séries temporais. Então, é uma análise simples, mas ele detecta anomalia automaticamente. É um algoritmo de Machine Learning e também faz prediction, né, que é prever a progressão baseado na evolução atual. Ele faz essas duas funcionalidades. O que a gente faz também até tinha o selo ali, a Siren é parceira da Elastic e a gente licencia também para quem tem interesse uma versão Platinum, que tem o Elastic Platinum. E aí, isso também pode utilizar o Machine Learning da própria Elastic, que tem outras capacidades também. Perfeito. Uma outra aqui, sobre licenciamento. As licenças do Siren incluem todas as funcionalidades citadas na licença básica? Por exemplo, as funcionalidades de detecção de identidades, ou NLP, para busca em textos, a análise preditiva, estão todos na licença básica ou devem licenciar-se separadamente? A licença básica cobre todas essas funcionalidades, com exceção da resolução de entidade. A resolução de entidade é licenciada pelo volume, então depende de quantas entidades, quantos documentos você quer processar. Essa é a única exceção desse licenciamento, ou o Elastic Platinum, que também é uma outra opção, mas que é a parte. Mas todo o restante, o Siren Machine Learning, a análise de NLP, busca de texto, esse topic clustering, todos esse resto faz parte do produto padrão. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui que levantaram a mão e colocaram aqui. Bom dia. Vocês utilizam quais modelos para análise preditiva? Ele está falando do modelo estatístico, eu acredito, especificamente. Agora, eu não sou um especialista em machine learning, tá? Mas o nosso machine learning é implementado baseado no TensorFlow e ele tem um modelo automático de análise específico para a série temporal. Tá? Agora, ele usa um modelo de rede neural. Eu não sei exatamente qual modelo específico, não é minha especificidade, mas a gente pode achar essa informação. Eu não sei, mas eu sei quem sabe, então eu posso compartilhar com vocês depois também. Tudo bem. A pessoa também pergunta assim, quais os modelos para análise preditiva e como é feita a mensuração das informações. Mas aí eu acho que é uma parte de um levantamento, né? Eu não sei se eu tenho aqui o demo ativo do Machine Learning, senão eu poderia até mostrar Agora, eu não sei se esse ambiente está online nesse momento, então peço a paciência de vocês. Alguém testou esse... Para quem conhece os nossos desenvolvedores, eles eles gostam bastante de jogos eletrônicos. Eles testaram um modelo preditivo com partidas de League of Legends, que é um jogo específico. Mas eu tenho aqui o meu Machine Learning. Perfeito. E aí, já tem um modelo aqui treinado, vou abrir o que está treinado para facilitar. Então, aqui é a área que faz o treino dos modelos, e aí eu posso aplicar histórico o meu modelo para tentar encontrar anomalia. Por exemplo, nesse dado que ele aplicou aqui, não tem nenhuma anomalia específica, senão ele teria feito o highlight aqui automaticamente.
Mas, deixa eu ver, não sei se eu tenho um modelo aqui que faz, que tenha, esse já é o do prediction. Eu não tenho um dataset aqui que tenha uma anomalia, que é o do dado está aqui, mas não tem anomalia. Mas essa é a interface onde você pode treinar os modelos e depois aplicar os modelos na sua execução de dados também. Perfeito. Para quem fez a pergunta aqui, depois, Jefferson, eu encaminho para você a pessoa e a gente pode responder diretamente. Perfeito. Ele também fez uma outra pergunta aqui. Como é feita a atualização diferencial das informações já processadas? Ele está entendendo que... Eu entendi que é tudo dinâmico, né? Então, ele vai se alimentando de informação, né? Então, ele sempre se atualiza, certo? Sempre está se Isso. atualizando. Se você, normalmente, a maior parte das informações na Silent, elas são ingeridas, e aí se você ingerir o mesmo registro de novo, desde que aqui tenha sido definido corretamente, ele vai só sobrescrever o registro anterior, tá? Agora, na nossa parte de ingestão de dados, se você quiser, porque você pode inserir dados na base de dados de qualquer maneira que você quiser. Se você tem um aplicativo que insere os dados, ele pode inserir, tem diversas maneiras. Mas se você quiser usar a nossa camada aqui de data reflection, agora eu preciso do ambiente que eu tenha uma conexão JDBC. Mas esse eu tenho aqui. Você pode definir, essa base tem mais de 200 conexões, então nem sempre todas estão ativas, mas isso aqui tudo são conexões com base de dados importando dados, tá? As execuções, se teve um erro, esses sistemas nem sempre estão todos online na nossa infraestrutura, né? Mas uma das coisas interessantes é que se eu criar aqui na verdade eu vou editar um que está ali. Se eu editar um desses sistemas. Eu acredito que o questionamento dele seja assim: eu já investiguei um caso no passado, fica registrado de alguma forma. Ele é automaticamente atualizado se for reabrir esse caso, alguma coisa assim? Ou você deixa ele uma Entendi. fotografia? Não, Uma os dados são fotografia. sempre em tempo reais, tempo real. Então, são como a informação existe agora. Se você quiser preservar o que você tinha no momento da investigação que você fez, você pode preservar essa informação. O que a gente faz normalmente, em caso de investigação, a gente integra com outras plataformas que fazem gestão de workflow ou de investigação mesmo. Vários dos nossos clientes usam Jira, outros têm soluções próprias, que a gente automaticamente exporta os dados em Excel e também em uma imagem e anexa na investigação. Então, você tem lá o dado exatamente como ele estava naquela época, mas dentro da Siren, o dado está sempre evoluindo. Se você quiser preservar o dado baseado no momento que ele entrou na plataforma, aí você pode preservar a data com que aquele registro foi cadastrado, e aí em todos os dashboards aqui você pode escolher qual o período de tempo que você quer, desde a data inicial até a data final. Perfeito. Jefferson, a gente passou, a previsão era ficar 1 hora, até é o tempo que a gente se pediu, mas se você acredita que dá para ainda tempo mais alguns minutinhos para mostrar uma outra parte, fica à vontade. É que vai passando tempo, as pessoas também acabam saindo da sala, mas a gente ainda está com o público aqui. Pessoal, mas se você achar que dá tempo de fazer aí 5 ou 10 minutos, mostrar mais alguma parte, fica à vontade. Tá, então eu vou mais 5 minutos para mostrar um contexto aqui, talvez mais próximo aí para quem trabalha na área de investigação. Essa aqui é um outro ambiente que a gente instalou o SAR, e esses dados aqui são incidentes reais de São Francisco, tá? Então, essa base de dados é uma base de dados real, eles fazem essas informações disponíveis, e aí a gente tem aqui alguns dashboards para facilitar essa visualização. Então, tem aquela investigação do crime, e aqui eu posso ver os incidentes individuais também, mas aqui eu posso ter um contexto bem rápido já de se eu quero ver somente roubos ou roubo de veículo,
violência, né? Assalto, que é tipo agressão. Eu posso filtrar aqui e aí eu vejo onde esses incidentes são prevalentes. Eu posso selecionar uma determinada região na cidade aqui. Eu quero fazer essa análise. Aí eu tenho aqui a informação já por distrito policial, categoria de crime, número de pessoas envolvidas. A única informação que não é real aqui são as pessoas, porque essa é uma base fictícia. Eles não têm essa informação disponível. Mas é uma maneira já de ver os incidentes bem rápido. E aí, se eu quiser focar já na área de investigação, eu tenho aqui, por exemplo, a base de veículos roubados. E aí, por exemplo, eu posso pesquisar aqui a placa. Então, eu estou investigando aqui um caso que eu recebi, pesquisando a placa, me mostra aqui aonde que esse crime aconteceu. E aí eu posso ver esse veículo roubado aqui no meu grafo. E aí eu posso ver o que é que eu tenho de informação conectada a isso. Então, eu tenho aqui o registro do veículo, é um Lamborghini. Esse Lamborghini registrado para o Alexander, que reportou esse incidente de roubo. Esse incidente de roubo aqui tem um suspeito, que é o Herman. E aí eu posso ver, ok, então vamos ver como é que isso está no mapa. Então aqui é onde aconteceu o incidente, a pessoa que reportou, o endereço dela é nessa área aqui, e a pessoa que é o possível suspeito está aqui na residência na área superior. Então não tem, teoricamente, nada que conecte eles diretamente, tá? Mas o suspeito aí, talvez uma denúncia foi apreendido, e aí coletaram essa informação. Então, que coletaram o telefone desse suspeito. Então, se eu quiser ver aqui, filtrar somente pelo Herman, que é o suspeito, eu posso aplicar esse filtro nos meus dashboards, que me traz aqui para uma pessoa envolvida nesse acidente. Então, eu tenho aqui exatamente o Herman, com as informações que eu tenho a respeito dele. E aí, aqui embaixo, você pode ver que naquela informação relacional, eu tenho aqui confiscado as localizações que foram extraídas do telefone dele. Então, bem comum as pessoas terem algum tipo de aplicativo que coleta informação de localização. Nesse caso, ele tinha aí habilitado. E aí, o meu incidente aconteceu no começo de fevereiro, num determinado período de tempo. Então, eu vou focar aqui naquele período. Então, se eu pegar esse período de tempo aqui, dia 6 de fevereiro, entre meio-dia, o roubo foi por volta das 2 da tarde, até as 4h45. Então, vou pegar aí uma janela de 4 horas. 16. E aí eu tenho as localizações aqui, 53 localizações do telefone dele, né? Agora eu posso voltar lá no meu gráfico, eu coloco aqui as localizações, todas associadas com o telefone dele. E quando eu vejo aqui na projeção agora, eu posso ver aqui os registros de localização naquele horário, por volta das 15 horas, que também o incidente foi reportado às 16, né? Ele estava aqui próximo da localização. Então, é uma das maneiras de, rapidamente, você ver quais informações estão conectadas e trazer em diversas perspectivas para achar informação. Agora, esse demo aqui tem, esse cenário, na verdade, é mais complexo. Ele expande para ver que o Herman trabalha com outras pessoas em um ringue de roubo de carro, na verdade. E então, eu não vou... como a gente está já em cima da hora, eu não vou apresentar todo o cenário aqui, mas para quem quiser conferir, a gente tem aqui os vídeos informativos, a gente vai compartilhar depois a apresentação com quem tiver interesse, e aí tem todos os links aqui, inclusive esse que é esse vídeo aqui, que apresenta todo esse caso sobre o roubo de veículo. E aí vocês podem assistir também, além de outros vídeos como análise de ligações, fone,
cibersegurança e até um cenário aqui de rastreamento de pacientes para o COVID-19. Okay? Maravilha. É isso, então. Mais alguma pergunta antes da gente terminar, Valdir? Não, o pessoal está com interesse, né? A gente está falando aqui, vou reforçar que o evento foi gravado. Quem ficou com interesse aqui no chat que está colocando, nós vamos enviar esse vídeo e aí também a apresentação do Jefferson com os links dos vídeos. Quero agradecer você, viu, Jefferson, pela atenção, pela apresentação. Eu vou fazer aqui um último recado aqui, deixa eu só mudar rapidamente aqui. Agradecer a quem ficou até agora com a gente. Eu vou só compartilhar aqui. Lembrando a todos que vamos ter um próximo evento, dia 15/7, com o Fábio Oliveira, falando sobre pontos de comprometimento em cartões de crédito IBM2. E Jefferson, agradecer a você, tá, pela atenção. É um prazer. Obrigado a todo mundo. Apresentação aí. E também a todos que ficaram até agora aqui, estendemos um pouco. Novamente, muito obrigado. Passem bem. Jefferson, um abraço para você. Tudo de bom. Pessoal. Vamos encerrar por aqui. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.